Bom dia, boa tarde, boa noite para quem chegou agora. Hoje nós vamos matar um pouquinho da saudade, né, dos nossos coleguinhas. E a nossa aula de ciências hoje, nós vamos cantar uma musiquinha para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera, dá um bom dia aí. Bom dia! Dá uma boa tarde para quem chegou em boa tarde. Boa tarde! Agora uma boa noite. Quem tá com saudade aí? Então vamos voltar logo, hein, galera? Então vamos lá? Nós já ensaiamos a musiquinha, nós vamos cantar para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. 1, 2, 3. Com os olhos posso ver, com o nariz eu vou cheirar, com a boca vou comer e também beijar, e também beijar. Com o ouvido eu posso ouvir, com a mão posso pegar e também acariciar, e também acariciar. Um beijo, galera! Olá, meus amores! Na nossa aula hoje de ciências, nós vamos falar sobre os órgãos. Vocês ouviram a música dos menininhos que as crianças cantaram aí para vocês? Então, com os olhos posso ver, com o nariz eu vou cheirar, com a boca vou comer e também beijar. Com o ouvido posso ouvir, com a mão posso pegar e também acariciar. Então, o que a tia Mônica quis fazer com as musiquinhas que os seus coleguinhas cantaram aí para vocês? Nós vamos falar sobre os órgãos do sentido. Os órgãos do sentido se compreendem entre essas palavrinhas aqui, ó: visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando eu falo de visão, eu estou falando dos meus olhos. Quando a tia Mônica fala audição, estou falando do meu ouvido. Quando eu estou falando olfato, estou falando do meu nariz, de sentir o cheiro. Paladar, estou falando da minha língua, né? Onde eu sinto o gosto. E o tato, que é a nossa pele, tá? Que faz com que eu sinta as coisas, sinta dor, né? Quando eu sinto coçar. Então tudo é o tato. Quando eu sinto que a coisa é fofinha, macia ou áspera, tudo é a nossa pele que faz a gente sentir. Então hoje nós vamos fazer uma leitura do nosso livro. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a leitura é grande. Então nós vamos ler juntinhos aí, tá? Então peguem o livro de ciências de vocês, o livrinho de ciências. Vocês vão abrir aí na página 48, tá? Que nós vamos começar a leitura. São 3 páginas de leitura e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. Os órgãos dos sentidos. O nosso corpo possui órgãos que nos permitem perceber e descobrir o mundo. Eles são chamados os órgãos do sentido. Com esses sentidos, o nosso corpo percebe o que está no nosso redor. E isso nos ajuda a sobreviver e nos integrar com o ambiente em que vivemos. Temos 5 sentidos, cada um com uma função diferente. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então aqui no quadrinho está exatamente o que a tia Mônica acabou de falar. Os olhos são os órgãos da visão, as orelhas, os ouvidos são os órgãos da audição, a língua é o órgão do paladar, o nariz é o órgão do olfato e a pele é o órgão do tato. Tá? Então nós vamos falar primeiro da visão. O que está falando aí da visão? Vocês estão vendo os olhinhos aí no livrinho de vocês? A tia Mônica vai ler. A visão é um dos sentidos
E é por meio dela que temos a capacidade de enxergar tudo ao nosso redor. Existem pessoas que têm dificuldade para enxergar e precisam usar óculos para suprir essa necessidade. Problemas na visão podem afetar pessoas de qualquer idade e não devemos ter vergonha de usar óculos, porque é por meio deles que o mundo vai se apresentar mais nítido. Então, nossos olhos, tem pessoas que precisam de um auxílio de um óculos, porque não enxerga muito bem. Então, tem que colocar um óculos para aumentar a visão da pessoa, tá bom? Há outros que não enxergam mesmo com o auxílio de óculos. São pessoas com deficiências visuais. Para ler e escrever, essas pessoas usam um sistema de escrita que se chama Braille. As letras são representadas com pontos em alto relevo e podem ser sentidas com a ponta dos dedos. Então, olha só, quem tem problema de visão não vai enxergar. Você vai fechar os olhinhos, você vai entender isso. Não consegue enxergar nada, só consegue perceber as coisas pela audição ou pelo tato. Então, como que eles fazem a leitura? Através de um método que se chama Braille. O Braille são os carocinhos que ficam, olha, você pode observar que ele fica assim no papel, aí levanta um relevozinho e ele consegue partindo, segurando o dedinho ali, ele consegue fazer a leitura. Hoje em dia já existem locais que tem as palavras escritas e embaixo tem Braille, tá? Então tem alguns estabelecimentos que já existe o Braille lá para auxiliar as pessoas que têm problema de visão, beleza? Agora nós vamos falar do nosso órgão que se chama audição. Quando vocês verem a audição, vocês podem ver a orelha e o ouvido, né? Então vou fazer a leitura sobre a audição. Os órgãos dos sentidos responsáveis pela audição são as nossas orelhas. São elas que nos permitem ouvir diversos sons. Porém, existem pessoas que têm dificuldade de ouvir e por isso usam aparelhos auditivos para escutar melhor. Outras não conseguem ouvir o som algum, são deficientes auditivas. Por isso, comunicam-se por meio de uma língua brasileira, sinais que se chama Libras. Então, Libras é uma linguagem que vocês têm, a grande maioria tem aí no caderno, que eles usam a mãozinha para fazer a letrinha, né? Por exemplo, quando eu faço assim, Braille significa M. Quando eu faço assim, significa O. Quando eu faço assim, N, I, C, A. O que eu escrevi? O meu nome eu escrevi Mônica, beleza? Porque essas pessoas elas não conseguem escutar. Então elas conseguem se comunicar através da língua de sinais, que a gente usa as mãos, tá? Então você pode observar aqui no caderninho de vocês, na grande maioria, na capa assim, tem umas mãozinhas que significa Braille. E a tia de ética também trabalhou sobre Braille. Então você já sabe o que é Braille. Braille serve para as pessoas que não conseguem ouvir, tá? Braille não, você falou errado. Libras, Libras, que é a língua de sinais. Elas são para as pessoas que não conseguem ouvir. Libras, tinha uma que falou e confundiu vocês. Braille é a língua de quem não consegue enxergar, beleza? Tirei a dúvida aí, fiz a confusão, desfiz a confusão. Então vamos lá, vamos continuar lá sobre a audição. Para proteger a audição, devemos tomar alguns cuidados especiais. Evitar ficar muito tempo em ambiente fechado, com música alta. Nossa, tem gente que coloca o som do carro na maior altura. Isso é prejudicial demais para a saúde do ouvido. Não usar objetos com ponta para limpar as orelhas. Gente, tem gente que tem mania de ficar, coçando o ouvidinho aqui, enfia um palitinho e é perigoso, porque você pode até perder a sua audição. Não pode ficar enfiando coisa dentro do ouvido. Optar por fones externos, esses distribuem melhor o som, prejudicam menos a audição. Tem gente que coloca, a tia Mônica não consegue de jeito nenhum colocar o fone de ouvido.
a gente coloca um pontinho assim dentro do ouvido. Meu Deus, eu não consigo. Eu prefiro colocar aquele que vem por fora, tá? Que aí ele não vai prejudicar tanto a minha audição. Usar cotonetes apenas nas áreas externas. É igual assim, a gente vai limpar o ouvidinho, tem que limpar. Mas eu vou enfiar o cotonete lá dentro do meu ouvido, aí eu vou prejudicar a minha audição. Tem que ser mais por fora, só para fazer a limpeza por fora. Tem que passar o cotonete, sim, tem que passar, mas pela parte mais externa, não lá dentro, beleza? Agora nós vamos falar sobre o olfato. Pode ver aí que nós temos um nariz aí na imagem. O nariz é o órgão do olfato, que nos permite sentir cheiros bons, ruins. Por isso devemos tomar muito cuidado com ele. Observe alguns cuidados para proteger o olfato. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir o nosso narizinho? Respirar pelo nariz sempre que possível, pois ele tem pequenos pelos que servem para filtrar e purificar o ar que respiramos. Então, quando a gente faz essa respiração, aí tá puxando o ar e tem uns pelinhos dentro do nosso nariz. Ele serve de filtro, vai acumular um monte de sujeira. Por isso que tem hora que você fala, eu tô cheio de meleca no nariz. É porque aquilo dali, o seu nariz filtrou a sujeira do ar. E aí você respirou só o ar puro e as impurezas, a sujeira ficou grudadinho lá no cabelinho. Por isso que é bom respirar pelo nariz. Não fazer a respiração pela boca, tá? Porque na boca não tem um filtro. Então a gente tem que, respirar sempre pelo nariz, soltar pela boca, beleza? Não colocar objetos no nariz nem por brincadeira, verdade? Como é que eu vou ficar enfiando coisa dentro do meu nariz? Perigoso, né? Quando tomar banho ou lavar o rosto, assoar o nariz, retirando a sujeira. Então, todas as vezes que eu vou tomar banho, eu tenho que assoar o nariz, tá? Que é pra sair a sujeira. Tia, mas eu nem tô gripado. Sim, mas a sujeira ela não fica só quando você fica grudado, é gripado. Por quê? Porque você tá respirando o ar da rua, né? E aí fica as sujeirinhas e impurezas. Tem que limpar o nariz. Não cheirar tinta, gás, verniz ou qualquer produto com substâncias tóxicas. Elas podem causar alergias e problemas de saúde. Então é perigosíssimo, tem coisa que você não pode respirar, sabe? Uma vez a tia Mônica pegou uma coisa que se chama amoníaco. E a tia Mônica foi cheirar, meu Deus, passei mal. Aquilo dali ardeu tudo. Então a gente tem que ter cuidado até com as coisas que a gente cheira, porque essas coisas tóxicas, elas fazem mal para o nosso organismo. Usar sempre lenços descartáveis para limpar o nariz quando estiver gripado. Então, principalmente agora, na época que nós estamos vivendo, nós temos que cuidar bastante. Por isso que tem que ficar o tempo todo com máscara, tá? Limpar o narizinho, jogar fora aquele papel ou aquele pano, tá? Descartável. Uma coisa que você vai jogar fora. Se tiver gripado, nem pode ficar perto do colega gripado, né? Porque não pode, num tempo desse, pegar gripe. Então, olha só uma curiosidade que temos aí sobre o nariz. Tem uma menininha com um lenço na mão. Os pelos e o muco que existem dentro do nariz filtram o ar que entra. Quando ficamos gripados, a produção de muco aumenta, atrapalhando o sentido do olfato. Por esse motivo que temos a impressão de que a comida está sem gosto. Então, olha só, quando você se gripa muito, que você fica com o nariz com coriza é quando ele fica escorrendo, né? O muco fica molhado, aí atrapalha você de fazer uma respiração boa. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? E às vezes a gente vai comer a coisa e a gente não sente nem o gosto de nada. Por quê? Porque a sujeira, o acúmulo de muco, o acúmulo de meleca, como vocês falam, atrapalha vocês de sentir até o gosto, além do cheiro. Agora nós vamos falar sobre o tato, tá? O que é o tato? A pele, né? Você pode ver o gatinho aí, mas o gatinho só é para representar o tato, que é a pessoa pegando no gatinho. Então, o que é o tato? O tato é a nossa pele, que nos permite tocar e sentir coisas para sabermos como elas são.
E através do tato que podemos descrever texturas, formas, temperaturas. A pele é mais sensível em alguns lugares, como na palma da mão, na ponta dos dedos, nos lábios, no interior da boca e na planta dos pés. O que é a planta dos pés? É embaixo, na sola do pé. Na percepção tátil estão presentes alguns fatores como discriminação tátil, distinguir objetos grandes e pequenos. Se a tia Mônica fechar o olho, colocar na sua mão um objeto grande e pequeno, você vai saber mesmo sem a visão que é um objeto pequeno e um grande. Percepção de calor. Isso daí, ó, se os objetos estão quentes ou frios, meu Deus, se eu pegar uma coisa quente e colocar assim em você, perigoso até queimar, e você vai sentir. E a percepção da dor. Se a tia Mônica der um belisca, o que vocês vão sentir? Uma dor, não é? Só que eu não vou beliscar ninguém. Mas se você beliscar, o corpinho vai ter a reação de sentir a dor. A nossa pele é muito sensível, por isso devemos ter cuidados especiais com ela. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter com a pele? Não ficar exposto ao sol durante muito tempo e sem filtro solar, pois a pele queima facilmente, o que pode inclusive desenvolver câncer de pele. Câncer de pele é uma doença perigosíssima, ela pode levar até a morte. Então você tem que ter muito cuidado com a pele, principalmente vocês que são crianças, que a pele está fininha, não pode ficar muito tempo exposto no sol, tem que sempre estar passando protetor solar, tá? Lavar diariamente a pele do corpo com água e sabão. Lavar com frequência as mãos e o rosto. E a gente está fazendo isso muito, né? Lavando bastante. E ainda mais que a gente passa muito álcool. Além de passar o álcool, ele deixa a mão da gente um pouco áspera. Então o que a gente tem que fazer? Tá lavando com água e sabão. Mesmo que taca o álcool, vai lá e lava com água e sabão, tá? Em caso de ferimentos na pele, tratar sempre com material limpo e esterilizado, né? Lógico. Que se eu machucar, eu tenho que passar alguma coisa bem limpinha. Em caso de problemas na pele, procure um dermatologista, pois ele é especialista que trata da pele. Então, o que é dermatologista? É alguém que vai cuidar da minha pele. Se eu tiver com alguma alergia, se eu tiver com alguma mancha, ele vai tratar, ele estudou para isso. Ele vai passar uma medicação para que você melhore, né? Agora nós vamos para o nosso último órgão do sentido, que é o paladar. Pode ver essa língua aí, né? O paladar é o sentido capaz de captar diferentes sabores através da língua. Quando nos alimentamos, podemos identificar cada sabor que o alimento contém. Amargo, doce, salgado, ácido, azedo. Então, eu tenho até uma experiência que aconteceu aqui na sala. A minha aluna estava tomando suco e ela tinha com um gosto diferente. Quando ela foi olhar, o suco estava branquinho. E aí ela percebeu que o suco estava estragado através do paladar. Então, a gente ter um bom paladar é importante. O que a gente consegue identificar? O amargo, o doce. É igual se eu colocar lá para você um pedacinho de chocolate, você vai adorar. É doce, né? Se a tia Mônica pegar lá um salgadinho do Micos e colocar na sua boca, você vai saber que é salgado, não é verdade? Se eu pegar uma pitadinha de sal ou se eu pegar um limão, você vai saber que o limão ele é ácido, né? Ele dá um azedinho que chega a dar água na boca da tia Mônica, porque eu gosto do azedo, entendeu? E existem alimentos que dizemos que não gostamos, mesmo sem nunca tê-lo provado. É importante, portanto, experimentar os alimentos antes de dizer não. Apenas pela aparência deles, não. Observe alguns cuidados que devemos ter com a língua e a boca. Então, olha só.
usar o fio dental. Tem gente que não usa o fio dental. Gente, tem que usar muito fio dental, porque a cárie tá aí, ela come os nossos dentinhos. Então, quando a gente faz a escovação, a escova de dente, não tira a sujeirinha dos lados dos dentes. Aí a gente precisa passar o fio dental para que fique limpinho os nossos dentes. E escovar dentes e língua sempre depois de comer. Então tá, chamando que acabou de comer, eu vou passar o fio dental, escovar os meus dentes e depois eu vou passar, escovar minha língua também, porque a sujeirinha fica na língua e vai toda pro dentinho, tá? Então esse é o nosso conteúdo sobre os órgãos do sentido. A gente já fez a explicação. Agora eu vou passar para vocês o deverzinho, tá? O deverzinho, ele vai ser a página 51 e a página 52. Hoje a tia Mônica falou muito e ainda vou ter que fazer a leitura do texto junto com vocês, que é da página 51. Leia o poema com a ajuda do seu professor e depois responda as perguntas. Então a tia vai ler o poeminho, depois vocês vão responder aí, daqui a pouco eu vou fazer a correção. Os sentidos dos animais. Toda flor pelo caminho, a abelha pousa e cheira. O morceguinho é curioso, sempre atento com as orelhas. O gato, muito manhoso, nunca nega um alisado. O gavião voando calmo, enxerga tudo lá do alto. Já o leão, pobre coitado, vive com dor de dente. Mas quando mostra sua boca, nenhum bicho fica na frente. Então, olha só, nós temos vários animais que estão usando os sentidos aí. Olha só, toda flor pelo caminho, a abelha pousa e cheira. Então, o que a abelha fica fazendo? Ó? Usando o olfato, ela sente o cheiro das flores. O morceguinho curioso fica atento às suas orelhas, ele fica só escutando. O gato muito manhoso gosta de uma carinho, ó. O que ele está usando? O gavião voando calmo lá em cima, ele enxerga lá embaixo. Então, qual será o sentido que o leão está usando? Pobre coitado, vive com dor de dente, é o nosso leão. Só vive com dor de dente porque ele come demais e não escova os dentinhos. Então, qual é? Aí você vai pegar, depois que a gente leu esse textinho, nós vamos fazer a atividade aí. Letra A. Qual órgão faz com que o gavião consiga enxergar tão bem? Então, é o órgão, não quero sentido não. Sentidos é esse daqui. Órgão é olho, boca, nariz, tá? Orelha. Então, você vai dizer. Agora sim o sentido. Qual sentido cada animal do texto está usando? Então, nós temos a abelha, o morcego, o gato, o gavião e o leão. Então, na letra C, quais os cuidados que devemos ter com a boca para não termos um problema igual ao leão? Então, nós temos aí quais os cuidados. Depois daí dos alimentos, tem os cuidadinhos que a gente tem que ter com a boca. Na número 2, você vai marcar com o X o órgão do sentido que mais usamos de acordo com o desenho. Então, para a gente, a flor, eu uso a visão, o olfato, paladar ou a audição. Para assistir a televisão, qual órgão que eu uso? Aí você vai marcar o X. Aí tem a televisão, o brigadeiro, o violão, a maçã e o picolé. Você vai dizer quais os que eu uso. Na número 3, você vai substituir os desenhos e completar as frases. Aninha sente o gosto de sorvete com a língua, não é que temos aí? E aí você vai completar as outras, letra B e letra C. Na número 4, você vai dizer quais os sentidos estão sendo utilizados nas situações. Lendo o livro, sentindo o aroma do perfume, ouvindo música, fazendo carinho, alimentando-se. Então,
Então você vai dizer quais os órgãos do sentido eu uso para ter essas coisas aí. Escreva o nome de alimentos que têm sabor ácido ou azedo, amargo, salgado e doce. Isso daí é uma resposta pessoal, tá? Você vai dizer aí para a tia Mônica o que tem gosto ácido e azedo, amargo, salgado e doce. Na número 6, escreva C para as afirmações corretas e I para a incorreta. Não se deve limpar as orelhas nunca? Ficar muito próximo à tela do computador não prejudica a visão? Passar protetor solar antes de sair ao sol ajuda a cuidar da pele? Os pelos do nariz ajudam a filtrar o ar que respiramos? Deficientes auditivos se comunicam por meio de sinais? Isso é verdadeiro? Você vai dizer os que são certos e os que são incorretos. Agora, responda as perguntas sobre a imagem abaixo. Então, nós temos um rapaz, você vê que ele está com uma bengalinha, então ele tem um problema deficiente visual, tá? Então, bora lá. Qual é o sentido que a pessoa da imagem acima não funciona corretamente? Então, qual é? Se ele não consegue enxergar, qual é o sentido? Como se chama o sistema de leitura inventado para as pessoas com essa deficiência? Então é aquela lá dos dedinhos, como é que chama? Libras ou Braille? A tia Mônica deu uma confundidinha na hora que estava explicando. Então você vai lembrar qual é que eu uso o dedinho. Letra C. Que sentido um deficiente visual usa para reconhecer os objetos? Então eu não tenho minha visão. Qual órgão que eu posso utilizar para reconhecer um objeto? E agora, escreva um recado abaixo, incentivando o respeito a todas as pessoas. Então, você vai pegar, você vai fazer uma frase de respeito às pessoas que têm as diferenças, tá bom? Então, vocês vão fazer essa atividade aí agora. E daqui a pouco, a tia Mônica volta fazendo a correção, tá? Bom trabalho! Então, vamos lá para a nossa correção de ciências no livro, na página 51. Leia o poema com a ajuda de seu professor e depois responda as perguntas. O sentido dos animais. Toda flor pelo caminho, a abelha pousa e cheira. O morceguinho é curioso, sempre atento com as orelhas. O gato, muito manhoso, nunca nega um alisar. O gavião, voando calmo, enxerga tudo lá do alto. Já o leão, pobre coitado, vive com dor de dente, mas quando mostra sua boca, nenhum bicho fica na frente. Então, os bichinhos todos têm medo do seu leão. E todos os bichinhos usaram um dos órgãos do sentido. Por exemplo, a abelha, quando ela cheira a flor, ela usou o olfato. O morceguinho, ficou atento com suas orelhas, ele usou a audição. O gato manhoso gosta sempre de um alisado, então ele usou o tato. O gavião voa calmo lá de cima, enxerga tudo do alto, então ele usou a visão. E o leão, com dor de dente, porque ele come e não trata dos dentinhos dele. Então vamos lá para a nossa correção da letra A. Qual órgão faz com que o gavião consiga enxergar tão bem? O órgão são os olhos. O órgão são os olhos. Então, aqui a tia Mônica tem que colocar no plural, tá? Espera aí que a tia Mônica vai colocar que eu coloquei olhos. Então, não tá escrito corretamente. A tia Mônica vai fazer a correçãozinha aqui. Então, voltando, agora a tia Mônica fez a correção. Os olhos. Qual sentido cada animal do texto está usando? A abelha usou o olfato. O morcego, a tia Mônica colocou aqui audição, tá? Porque eu tinha esquecido de colocar, eu coloquei audição. O gato, o tato, o gavião, a visão, o leão, o paladar. Tá bom? Agora nós vamos lá para a questão da letra C. Quais cuidados devemos ter com a boca para não termos o problema igual ao leão, para a gente não ter dor de dente? Devemos usar o fio dental, escovar os dentes e a língua sempre depois de comer, beleza? Então você vai marcar aí com um X
o órgão dos sentidos que mais usamos de acordo com os desenhos. Um buquê de flores, nós sempre usamos a visão e o olfato, né? Que sentir o cheiro das flores é maravilhoso. Quando assistimos TV, a visão e a audição. Um docinho de brigadeiro, nós usamos o olfato e o paladar. O violino, nós usamos a audição. A maçã, nós usamos o olfato e o paladar, que é a língua. O picolé, o olfato também e a língua, beleza? Então, essas são as que vocês vão marcar aí. Na número 3, você vai substitua os desenhos e complete as frases. Então, aqui nós temos uma língua. Então, como é que vai ficar a frase? Aninha sentiu o gosto do sorvete com a língua. César viu o quadro com seus olhos. Daniel escuta música com as orelhas, beleza? Então, essas foram as questões da página 51. Agora, nós vamos para a página 52. Agora, nós vamos aqui para a nossa página 52. Quais sentidos estão sendo utilizados nas situações abaixo? Lendo um livro, visão. Sentindo o aroma do perfume, olfato. Ouvindo música, audição. Fazendo carinho, tato. Alimentando-se, paladar. Escreva o nome de alimentos que tem sabor, azedo e ácido. Então, é uma resposta pessoal. Amargo e salgado. Essa daqui, igual a tia Mônica já tinha explicado, vou fazer a correção só quando vocês trouxerem o livro, tá? Vocês que estão em casa. Vou fazer a correção só com as crianças que já estão aqui. Escreva C para as afirmações corretas e I para as incorretas. Não se deve limpar as orelhas nunca? Claro que não, tá incorreto. Devemos limpar as orelhas sim. Ficar muito próximo da tela do computador não prejudica a visão? É claro que prejudica. Então tá incorreto. Passar protetor solar antes de sair ao sol ajuda a cuidar da pele? Sim, verdadeiro. Principalmente os branquinhos, bem branquinhos. Os pelos no nariz ajudam a filtrar o ar que respiramos. Lembra da minha aula? Sim, verdadeiro. Deficientes auditivos se comunicam por meio de sinais. Isso é verdadeiro. Agora nós vamos lá para a questão de número 7 e última questão. Responda as perguntas sobre a imagem abaixo. Então aqui nós temos um rapaz que ele tem problema visual. Você viu que ele está andando com a bengala? Então, a pergunta: qual o sentido da pessoa da imagem acima não funciona corretamente? A visão. Como se chama o sistema de leitura inventado para as pessoas com essa deficiência? É o Braille. Que sentido um deficiente visual usa para reconhecer os objetos? O tato, não é? Através do tato. Escreva um recado abaixo, incentivando o respeito a todas as pessoas. Então, você vai fazer uma resposta pessoal. Então, você vai fazer essa daí. Tia Mônica também vai fazer a correção quando vocês voltarem. Então, essas foram as questões da página 51 e 52. Parabéns para quem acertou todas. Quem não acertou, volta aí no vídeo e faça a correção. Beijo, amo muito vocês.